Nós queremos saudar a amada igreja com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, dar as boas-vindas aos nossos irmãos que estão nos visitando e também àqueles que estão nos acompanhando através do canal no YouTube. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, em nome de Jesus. Queridos, o início desse ano tem sido marcado por agitações em vários setores. A economia, na política, na sociedade de uma forma geral. E até mesmo nas instituições religiosas. Tanto aqui no Brasil, como em várias partes do mundo. Exemplo disso é a guerra da Ucrânia e da Rússia, que já vem se estendendo por mais de 11 meses, sem previsão de término. Pelo contrário, há um acirramento das partes e com possibilidade até mesmo de outros países entrarem nessa guerra. Nós estamos atônitos com a violência, com o crescimento, com a escalada da violência, quer seja nas trincheiras lá da Ucrânia, quer seja mesmo nas comunidades e favelas dos grandes centros. E por que não falar naqueles lugares que até bem pouco tempo atrás nós tínhamos como lugares de paz e tranquilidade, que é o interior do estado. Infelizmente, queridos, nós vemos hoje estampada na televisão, nos grandes boletins que circulam na internet, informações que nos deixam preocupados, aterrorizados, diante de toda a barbárie que é cometida pelo homem. Infelizmente, isso acontece, nós não precisamos ir muito longe. A gente sabe disso, a gente sabe a violência dentro da nossa comunidade, infelizmente. Mas, queridos, existe uma violência que não é estampada nos meios de comunicações, não é algo que traz grande repercussão no noticiário, mas que, infelizmente, tende a crescer cada vez mais. Desde o começo do ano, em especial no continente africano, aumentaram os casos de sequestro e assassinato daqueles que professam a fé cristã. Na Ásia, não muito diferente, acontecem intimidações e perdas de direitos civis. Tanto no continente africano quanto no continente asiático, o islamismo sufoca o cristianismo. A Europa se curva ao secularismo e ao liberalismo, impedindo, coagindo e prendendo aqueles que manifestam a sua fé publicamente. Na América Latina, as ameaças ostensivas são para aqueles que se posicionam contra uma agenda de esquerda e valores antibíblicos. Na maioria dos países contrários à palavra de Deus, o ódio aos cristãos é a causa principal para serem perseguidos. O posicionamento da igreja contra bandeiras de caráter ideológico e de licenciosidade dos padrões morais e éticos, tem feito com que haja um recrudescimento, um aumento das perseguições aos cristãos. Enfim, todos nós sabemos que a vida de um verdadeiro cristão não é fácil. Se você for firme nos seus princípios bíblicos, lutando pela defesa do evangelho, certamente sofrerá algum tipo de perseguição. Ao nos posicionarmos contra os padrões de uma sociedade devassa e promíscua, nós sofremos com a rejeição, com a repreensão e até mesmo com o isolamento de familiares e amigos. Em contrapartida, muitas vezes nós enfrentamos situações na vida que prejudicam a nossa fé no Senhor e que abalam a nossa caminhada com Cristo, levando até mesmo alguns a abandonar o caminho, a não prosseguirem na fé, a deixarem de se congregar. Por exemplo, quando vemos famílias sofrendo devido a uma doença incurável de um de seus membros. Às vezes as pessoas ficam tão machucadas, ficam tão fragilizadas por conta de uma doença, que acabam deixando os caminhos do Senhor. Ou quando nos deparamos com problemas de dependência de drogas ou bebidas por parte de um ente querido. Pessoas que ano após ano lutam contra o vício de um filho ou de um pai, quer seja nas drogas, quer seja na bebida. Quando enfrentamos uma crise financeira e o nosso empreendimento quebra ou perdemos o emprego. Vimos muito bem isso durante esse período de pandemia. Quando vemos cristãos que conhecemos e que amam o Senhor passando por crise em seus casamentos, estando a um passo da separação. Ao nos depararmos com tais situações em nossa vida, muitas vezes nos perguntamos, o Senhor realmente nos ama? O Senhor realmente se importa com a nossa vida, com a nossa família? Como nós devemos enfrentar e reagir a esses tipos de dificuldade? Em geral, queridos,
respeitadas as diferenças, os problemas da vida são os mesmos em todos os lugares, quer seja aqui, quer seja na Ásia, na Europa. Nós passamos por crises. As necessidades do coração humano são as mesmas aonde quer que você vá. Há momentos em que a vida vai mal para todos nós. A carta de Jesus à igreja em Esmirna, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 a 11, nos ajuda a pensar biblicamente sobre as lutas da vida, especialmente aquelas lutas que vêm por causa da fé cristã. Eu quero pedir que você, que está nos acompanhando, possa abrir a sua Bíblia, então, lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 8 a 11. Você que está nos acompanhando através do YouTube, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso. Acione lá o sininho para que você possa receber novas postagens. Deixe o seu like, faça os seus comentários, compartilhe essa mensagem, para que vidas também possam ser edificadas na palavra de Deus. Diz assim, Apocalipse 2, versos 8 a 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenho medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor, queremos pedir a direção do Teu Espírito Santo, Senhor, nos conduzindo na ministração da Tua palavra. Assim, Senhor Deus, como Tu já tens falado até aqui, através dos cânticos, da leitura das Tuas Escrituras, ó Pai, que o Senhor traga conforto, traga exortação, traga, Senhor Deus, a Tua presença, através da ministração da Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, e que aonde, ó Pai, essa mensagem chegar, vidas possam ser libertas, transformadas, restauradas pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, nós escolhemos como título da nossa pregação, aprendendo no sofrimento. E eu espero que o Senhor fale ao teu coração as verdades que Ele deseja revelar nessa noite, como falou inicialmente ao meu. Esmirna hoje é uma cidade próspera na Turquia, de nome Izmir. Mas nos dias em que o livro de Apocalipse foi escrito, a sua localização e beleza fez de Esmirna a princesa da Ásia, uma das mais prósperas e belas cidades da Ásia. Os historiadores relatam que em 26 depois de Cristo, aconteceu uma competição para determinar qual cidade ganharia o direito de construir um templo para a adoração a César. Esmirna venceu esse concurso e teve grande orgulho da sua realidade, da sua lealdade ao Império Romano. Ao redor daquela colina que dominava a paisagem urbana, podia-se encontrar templos de várias divindades pagãs. E com o tempo, vários judeus passaram também a morar em Esmirna. Ou seja, a cidade de Esmirna era um verdadeiro caldeirão religioso. Existiam templos pagãos, daqueles que adoravam aos deuses gregos. Existia também templo para adoração a César, o imperador romano. E agora chegam os judeus, trazendo ali a sinagoga, para que pudessem estudar a lei do Senhor. Essa era a realidade daquela cidade. Porém, devido ao paganismo que predominava, e por causa do culto ao imperador, aquela cidade, que antes se tornava uma cidade próspera, aonde as pessoas tinham liberdade religiosa, começou a perseguir um grupo que começara a anunciar a palavra, que era conhecida por cristãos. Os cristãos chegaram em Esmirna e começaram a levar a mensagem do Evangelho, libertando as pessoas da escravidão da idolatria, tirando as pessoas da mentira das falsas religiões que eram tão comuns naquele dia, naquela cidade. E por conta disso, queridos, aqueles cristãos começaram a sofrer uma pressão implacável. Uma vez por ano, os cidadãos leais a Roma, eles declaravam publicamente: César é o Senhor. Isso
nenhum cristão fiel o faria. Assim, os crentes passaram a ser perseguidos. Eles não eram populares, eles passaram a ser criticados. Queridos, o cristianismo, ele não é uma religião popular. Não é uma religião aonde as pessoas vão aplaudir, porque em verdade, na maioria das vezes, as pessoas rejeitam quando o verdadeiro cristianismo é anunciado, é pregado. Não quando nós simplesmente adotamos uma aparência do mundo. Pelo contrário, quando nós manifestamos a luz de Cristo na nossa vida, quando nós refletimos a luz de Cristo na igreja, nós passamos realmente a sermos criticados. Viver em Esmirna significava que você estava vivendo em um viveiro de adoração a César e a sacrifícios pagãos. Devemos notar, queridos, que a igreja em Esmirna é uma das duas únicas igrejas descritas no livro de Apocalipse, na qual o Senhor não tem palavras de repreensão. É Esmirna e Filadélfia. As outras igrejas são repreendidas pelo Senhor. E o silêncio de Jesus é impressionante, porque você, quando lê essas cartas, você vê que Jesus faz duras repreensões a todas as outras igrejas. E é claro que isso não se deve a uma falsa simpatia que impedisse o Senhor de repreender, quer seja Filadélfia, quer seja Esmirna. Mas é porque aquela igreja, Esmirna, estava passando por um sofrimento, aquele sofrimento de perseguição. E Jesus reconhece a luta que aqueles primeiros cristãos estavam vivendo. Eles tinham sido despojados de tudo, exceto do próprio Jesus. Aqui estava uma igreja que estava em apuros. Não uma igreja que estava em apuros porque a sua liderança estava em pecado. Não porque a membresia não estava dizimando. Aquela igreja não estava em apuros, não é porque tivessem perdido o local para cultuar a Deus. Aquela igreja estava em apuros porque ela era fiel. E por conta da sua fidelidade ao Senhor, ela estava sendo perseguida. Esta pequena passagem que nós lemos nessa noite, ela nos traz algumas verdades. E é sobre essas verdades que nós queremos meditar, queremos refletir nessa noite. E a primeira verdade que nós aprendemos nesse texto bíblico, queridos, é que Jesus conhece o teu problema. Talvez você tenha aqui chegado nessa noite, passando por uma luta, uma dificuldade, algo que tem te incomodado, tem roubado o teu sonho, tem tirado a tua alegria, o prazer mesmo de estar na casa do Senhor. E o que Jesus está a te dizer nessa noite é aquilo que ele disse à igreja de Esmirna no versículo 9, na parte inicial. Ele disse: conheço as tuas aflições. E aqui a palavra aflição no grego não descreve problemas comuns, dificuldades que são comuns no nosso dia a dia, como um atraso de uma conta, como uma dor de cabeça, ou qualquer outra coisa do tipo. Na verdade, refere-se ao que poderíamos chamar de uma pressão catastrófica, algo muito intenso. É como se o céu caísse ao nosso redor. É quando nós perdemos toda a esperança. É quando a escuridão nos rodeia como um inimigo a ponto de nos devorar. É nesse momento que Jesus diz à igreja de Esmirna: conheço as tuas aflições. Queridos, quando eu leio essa frase, eu penso não na igreja Gilead José Walter, eu não penso na igreja evangélica brasileira, mas eu penso na igreja perseguida, aonde cristãos sofrem porque pregam o evangelho, aonde cristãos são presos por causa da mensagem de Cristo. E esses cristãos corajosos enfrentam muitas vezes ataques de multidões enfurecidas, que procuram não apenas tirar os seus direitos civis, mas, se possível, até a sua própria vida. Como, por exemplo, os santos da Nigéria, que são mutilados até a morte por muçulmanos fanáticos. Essas coisas, queridos, acontecem hoje em nosso mundo. Não é uma história do século passado. Foi assim com a perseguição dos primeiros cristãos e ainda acontece nos nossos dias. Nós vivemos uma aparente liberdade religiosa. Porém, são muitos aqueles que maquinam tirar-nos o direito de cultuar ao nosso Deus. Às vezes nós acreditamos que por vivermos num país de liberdade religiosa, as coisas vão se manter desse jeito. Isso aconteceu na Europa protestante há muitos anos atrás. Quando as pessoas tinham a alegria de ouvir em ambientes públicos a palavra de Deus. John Wesley, Whitefield,
Homens que pregaram às multidões e vidas foram alcançadas e libertas. Hoje, você já não pode fazer isso na Inglaterra, você não pode fazer isso na França. Não é porque nós temos uma pretensa liberdade religiosa que isso não possa nos ser tirado. Infelizmente, queridos, hoje, tanto na África, na Ásia, na Europa e em diversos países da América, os cristãos passam por aflições, e essa perseguição não está distante da nossa pátria. A perseguição começa adentrando os nossos lares com um discurso de permissividade e licenciosidade, aonde o imoral é normal e o moral é criminoso. Infelizmente, nós abrimos as nossas portas quando temos acesso, por exemplo, a determinadas coisas na televisão. Até mesmo deixamos de vir à casa do Senhor, porque não podemos perder mais uma mensagem que vai passar na novela daquela noite. E mesmo frente aos problemas do dia a dia, queridos, aflições que geram ansiedade, medo, dúvida, incredulidade, o Senhor está a te dizer: conheço as tuas aflições. Deus sabe o que é passar por aflições. Isaías, muitos anos antes de Jesus vir a esse mundo, profeticamente ele disse, acerca de Jesus, ele é um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, desprezado, oprimido e afligido. Jesus conhece o que é o sofrimento. Eu sei que aqui alguns têm dificuldades no trabalho, são perseguidos, dificuldades até mesmo na família, não são compreendidos, dificuldades às vezes até na igreja. Mas, queridos, o que o Senhor Jesus disse à igreja de Esmirna, Ele está a te dizer nessa noite: eu conheço as tuas aflições. Se alguém sabe o que é padecer, se alguém sabe o que é sofrer, essa pessoa é Jesus. Há uma segunda verdade que nós encontramos aqui: Jesus conhece a tua pobreza. Ele diz na parte do meio do versículo: conheço a tua pobreza, mas você é rico. Queridos, parece que essa mensagem de Jesus não faz muito sentido. Como é que Jesus conhece a pobreza daqueles crentes, mas sabe que eles são ricos? Aqueles primeiros cristãos de Esmirna, antes da sua conversão, foram negociantes, foram comerciantes, pessoas que foram prósperas na cidade de Esmirna, tinham seus negócios, mas porque professaram a sua fé em Cristo, eles passaram a ser perseguidos. Eles perderam os seus bens, e de pessoas ricas e prósperas, passaram a ser pessoas pobres, alguns até mesmo miseráveis. Os cristãos de Esmirna, evidentemente, vieram de determinados degraus da sociedade, da alta sociedade, mas agora estavam vivendo um momento muito difícil nas suas vidas. Se antes eles tinham sido ricos por bens mundanos, agora eles estavam passando momentos difíceis financeiramente. Sem dúvida, muitos haviam perdido seu emprego de artesãos, seu comércio, porque eles não se curvaram em fazer César o seu Senhor. Quem é o Senhor da tua vida? Quem é aquele que é Senhor do teu coração? Será que o Senhor do teu coração é o teu negócio? É a tua empresa? Será que o negócio que você realiza, ou o teu emprego, é o Senhor do teu coração? É Ele que te domina? Quem é aquele que está sendo o Senhor da tua vida? Para aqueles cristãos atingidos pela pobreza, Cristo diz: você é rico. Será que Jesus estaria zombando daqueles primeiros cristãos? Queridos, tudo depende como nós valorizamos o tempo versus a eternidade. Se esta vida é tudo o que importa para você, então as palavras de Jesus não são nada mais do que um absurdo piedoso. Se você só olha para o aqui e agora, se a sua vida tão somente se limita àquilo que você pode alcançar nesse mundo, talvez você esteja aqui perdendo o seu tempo. Porém, se você contempla a eternidade, se você olha para o amanhã, você esteja certo que as palavras de Jesus, você é rico, faz todo sentido. Nenhum homem que conhece Jesus é verdadeiramente pobre. E nenhum homem sem Jesus é verdadeiramente rico. Então, o que nós diremos, por exemplo, dos bilionários, como foi Steve Jobs, o brilhante cofundador da Apple, o homem cujas invenções mudaram o mundo?
com a sua morte, uma fortuna bilionária ficou para trás. Todas as suas invenções, toda a sua riqueza, tudo foi deixado para os outros. Ele não levou nada dessa vida. Aqui, enquanto vivia, ele era reverenciado. Porém, queridos, no outro reino, ele deve responder ao Deus que o criou. Eu, claro, não faço nenhum pronunciamento sobre o destino de Steve Jobs, exceto para notar que em todo o louvor dos anos que ele viveu nesse mundo, e que, claro, foram corretamente celebradas, ninguém ofereceu a menor razão para pensar que ele era um cristão. O que quer que tenha acontecido com ele, onde quer que ele esteja, não tem nada a ver com a sua grande riqueza enquanto ele estava na terra. A sua riqueza não pode mais protegê-lo. Eu acho que vocês se lembram daquela parábola de Jesus acerca do homem que tinha um campo, que tinha os seus celeiros cheios, e percebe que a sua colheita vai ser muito grande. Ele derruba aqueles celeiros e faz outros celeiros maiores, e depois que todos os seus celeiros estão cheios, ele vai e diz: minha alma, regala-te, aproveita tudo o que tens. E o Senhor diz àquele homem: louco, hoje será pedida a tua alma. Queridos, infelizmente, há muitos nos nossos dias que só conseguem contemplar o aqui e o agora. Infelizmente, olham para tudo aquilo que possuem, iates, mansões, Ferraris, tudo isso passa, tudo isso passa. Jesus ri das pretensões insignificantes dos ricos e poderosos. É por isso que a Bíblia declara que Jesus conhece a tua pobreza e também conhece a tua riqueza. Ele vê a tua fé em tempos difíceis. Se alguém que conhece o que você está passando, esse é Jesus. É Ele que sonda o nosso coração, é Ele que perscruta a nossa mente, Ele conhece a nossa necessidade. Anos atrás, eu ouvi a seguinte declaração: você nunca saberá se Jesus é tudo o que você precisa, até que Jesus seja tudo o que você tem. Queridos, quando Jesus é tudo o que você tem, então você descobrirá que Jesus é tudo o que você precisa. Ele vai preencher completamente. Eu lembro quando jovem, a gente saía às vezes para evangelizar, e a gente dizia assim: olha, existe um vazio na tua vida, que só pode ser ocupado por Deus. Nada ocupa esse vazio. Você pode colocar ali carros, mulheres, dinheiro, fama, mas o vazio vai continuar, porque só pode ser preenchido por Deus. E quando Deus preenche, queridos, nós podemos sentir que não é mais nada necessário, que Ele supre todas as nossas necessidades. Quando os cristãos de Esmirna, mesmo sendo pobres, eles aprenderam que Jesus realmente é tudo o que eles precisavam, eles perceberam que eles eram ricos. Nenhum homem é pobre quando aprende a depender de Jesus. Eu não quero dizer com isso, queridos, nem estou fazendo apologia a uma vida franciscana. O que eu quero dizer, amados, é que o Senhor, Ele supre as nossas necessidades. É o Senhor que nos dá tudo aquilo que nós necessitamos. Não estou querendo dizer que você agora vai viver em berço esplêndido. Isso só serve para ser cantado em hino. Nós precisamos estudar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos honrar os nossos compromissos, mas nós precisamos lembrar que quem nos dá a saúde, quem nos dá o emprego, quem nos dá a família, quem nos dá a igreja, é o Senhor. Há uma terceira verdade: Jesus conhece os teus inimigos. No final do versículo 9 diz: conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, mesmo sendo antes sinagoga de Satanás. Essa é uma declaração muito forte. Ele chama aqueles homens de sinagoga de Satanás. Sinagoga era um local onde os judeus geralmente se reuniam para estudar as escrituras. E aqui ele está dizendo que aqueles que perseguiam não eram simplesmente judeus, eram sinagoga de Satanás. Essa descrição ela foi aplicada àqueles judeus lá da cidade de Esmirna, porque aqueles homens se uniram aos gregos de outras falsas religiões para acusar os cristãos de traição contra Roma. Ao tomar partido contra a igreja, eles estavam, na verdade, tomando partido contra Jesus. Queridos, às vezes nós ficamos muito entristecidos quando alguém levanta um falso acerca da nossa pessoa. Às vezes por questões de falha na comunicação,
às vezes por maldade mesmo, a gente vê as pessoas gerando uma palavra de desagravo contra nós. Mas precisamos nos lembrar, queridos, que a vingança não pertence a mim nem a você. Lá em Deuteronômio capítulo 32, verso 35, diz assim: a mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando, e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Às vezes nós ficamos ansiosos, preocupados, quando a gente vê o mal se instaurando, quando a gente percebe que a violência está aumentando, e isso faz com que alguns percam o chão, fiquem ansiosos, entrem em depressão, e outros até mesmo querem tomar nas suas próprias mãos a vingança. Mas lá em Romanos capítulo 12, verso 19, o apóstolo Paulo diz à igreja: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Aqueles primeiros cristãos não adoravam os ídolos. Aqueles primeiros cristãos muitas vezes eram considerados ateus. Por quê? Porque eles não se curvavam diante das imagens que eram adoradas nos templos pagãos. E até mesmo os seus inimigos ouviram rumores que eles comiam o corpo e bebiam o sangue de um tal Jesus numa ceia. Aqueles homens começaram a achar que aqueles cristãos eram canibais. E por desconhecerem, passaram a perseguir os cristãos. Eles foram desprezados, marginalizados, eles eram a escória da sociedade, eram um vírus no corpo da sociedade, uma espécie de doença que precisava ser removida da cidade de Esmirna. Então os religiosos, tanto judeus como gregos, adoradores de César, começaram a perseguir o evangelho. Não é muito diferente dos nossos dias. A religião, queridos, continua sendo o maior obstáculo à propagação do evangelho. Não a religião no sentido do religare, do latim, a nossa ligação com Deus, não. Mas eu falo das instituições religiosas. A religiosidade cega o homem para a sua necessidade de Deus, porque leva o homem a pensar que ele pode contribuir com algo para a sua própria salvação. E aí nós começamos a estabelecer normas e regras. Olha, se tu fizer isso, isso e aquilo, você vai ser salvo. Olha, se você fizer assim, 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 você vai conseguir chegar aos céus. Milhões de pessoas, queridos, em nossos dias, têm uma religiosidade baseada em superstições. Nunca as pessoas foram tão supersticiosas como nos nossos dias. E olha que o grau de conhecimento da humanidade é cada vez mais crescente. Mas o número de pessoas que recorre a horóscopo, que busca saber acerca do futuro, com pessoas que fazem leitura de carta ou de mão, parece brincadeira. Infelizmente, queridos, há aqueles também que confiam na religião dos seus pais, porque acreditam que filho de peixe, peixinho é. Não, meu pai era diácono na igreja, a minha mãe era professora de escola bíblica dominical. Há aqueles que por sua vez agem como se não conhecessem o caminho de Deus, que simplesmente dão as costas para o evangelho. Aqueles a quem você continuamente tem levado a palavra no seu trabalho, a quem você tem testemunhado na sua escola, mas que infelizmente continuam endurecidos, como estava o coração de Faraó. Nunca se surpreenda, queridos, quando as pessoas religiosas o odiarem. Eles odiaram Jesus, e eles te crucificarão também. Quarta verdade, Jesus te encoraja a vencer o medo. Versículo 10, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Queridos, é interessante porque o sofrimento tira a nossa paz, a nossa alegria. Quando alguém está doente, a gente percebe isso, as pessoas ficam abatidas. Quando a gente está passando por um momento de luta no relacionamento, por exemplo, entre marido e esposa, a gente percebe isso. Fica lá os dois bicudos, um para o lado, outro para o outro. Quando a gente está passando por uma dificuldade financeira, do mesmo jeito. A gente sofre. A gente às vezes perde a paciência por qualquer coisa. E aqui o Senhor está dizendo, queridos, que aqueles irmãos não deveriam ter medo, porque eles estavam prestes a sofrer. Ele não disse que eles não iriam sofrer, mas ele disse, olha, vocês vão sofrer, está pertinho. Nós encontramos, queridos, muito aqui para nos instruir. Primeiro,
O nosso Senhor tem perfeito conhecimento de tudo o que está prestes a acontecer conosco. O nosso Deus é soberano, nada pega Deus de surpresa. Infelizmente tem muitos crentes que agem como se Deus tivesse perdido o controle. Meu Deus, o que vai ser de mim daqui para frente? E agora? Bate um desespero. Deus é soberano, Ele continua no controle. Segundo, o Senhor às vezes, queridos, permite que o diabo nos ataque severamente. É Deus que permite. Satanás não tem poder se Deus não lhe permitir. O versículo 10 diz que o diabo lançará alguns na prisão. Como exatamente isso aconteceu? Sem dúvida, ele incitou os judeus a colaborar com os pagãos para incitar a animosidade, de modo que aqueles cristãos fossem perseguidos. Pode ser que isso venha acontecer com você, ou comigo. Mas é Deus que permite, é Deus que dá o limite. É por isso que diz logo em seguida, por 10 dias, aquela perseguição duraria. Alguns de nós, queridos, podem pensar, pastor, isso não soa tão mal, só são 10 dias, é um breve sofrimento. Ora, eu já passei por sofrimento que eu sofri 30 dias com um ente doente, um parente enfermo. Mas, queridos, vamos pensar no seguinte, imagina só, você, no seu emprego, é demitido, você voltando para casa, depois de receber as suas contas, é espancado e roubado, a sua casa é saqueada, a sua esposa é abusada, os seus filhos fisicamente são atacados por apenas 10 dias. Será que isso vai parecer insignificante à sua vida? Talvez alguns de vocês que ouvem essa mensagem estão na fornalha da aflição há muito mais do que 10 dias. Para alguns é mais de 10 anos, para outros parece a vida inteira. E eu confesso que não consigo explicar porque algumas pessoas parecem sofrer mais do que outras. Embora seja verdade que em cada vida a chuva tende a cair. Chove sobre todos, mas parece que sobre a cabeça de alguns cai uma verdadeira tempestade, uma verdadeira enxurrada. Depois de pensar sobre isso, eu concluí que todas as nossas especulações são apenas isso. Especulações vazias, nós não temos respostas. Mas, mesmo não tendo respostas, nós podemos ouvir a palavra de Jesus que foi dita a Esmirna e é dita para você nessa noite. Não tenha medo. Lembre-se da declaração de Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. O Deus que nos fez, conhece os nossos limites, e embora sejamos duramente provados, e alguns aqui foram, estão ou serão duramente provados, eu quero te dizer que Ele sabe o que você pode suportar, e nunca te dará mais do que você pode suportar. E o melhor, Ele sempre estará ao teu lado. É por isso que Ele diz, não tenha medo. O Senhor sabe o que está fazendo. E Ele está fazendo. Como diz lá em Romanos 8, 28. Deus age em todas as coisas para o bem. Pastor, mas isso é para o meu bem, eu estou sofrendo, eu estou lutando, eu estou enfrentando essa provação. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, segundo o seu propósito. É propósito de Deus. Aguenta firme, creia no Senhor, saiba que Ele está ao teu lado, e Ele vai continuar te dizendo, não tenha medo. E aí vem a última verdade. Ele diz, no versos 10 e 11, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Queridos, Jesus te encoraja a ser fiel. E fidelidade é uma coisa muito difícil nos nossos dias. Porque infelizmente os valores do mundo são inversos aos valores da Bíblia. Aquilo que é normal para o mundo, não é normal para a igreja. Então fidelidade é uma coisa que não tem muito valor. Fidelidade conjugal é algo que é quase esquecido. Fidelidade nos negócios, meu Deus, nessa concorrência louca que nós vivemos. Fidelidade na igreja,
É gente pescando no aquário alheio o tempo todo. Infelizmente, essa é a realidade. Mas há um fato importante nesses 2 versículos que nós não podemos perder de vista. Jesus nunca prometeu remover as provações da vida. Se você tem ouvido o evangelho adocicado, fácil, vinha para a igreja fulana de tal, que você vai se ver livre de todos os teus problemas, corra dessa igreja, fuja desse lugar. Jesus nunca promete remover as provações da vida, pelo contrário, no mundo tereis aflições. Imagina só, Jesus está com os seus discípulos, passados aí 3 anos, ele vendo aquele crescimento dos discípulos, chega um momento, já próximo da sua morte, e aí ele diz, olha, vocês terão aflições. Meu Deus do céu, não estava esperando isso não, Jesus. Tu vem falando de reino, eu pensei que eu ia reinar contigo, tu vem falar de provação, de tentação, de luta. Mas aí Jesus vai e diz, olha, tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Queridos, por maiores que sejam as lutas, esteja certo que o Senhor já venceu. E com Ele você é mais que vencedor. Ele nunca disse à igreja em Esmirna, apenas acredite em mim e tudo vai melhorar. Não, queridos. Jesus não era um pregador do evangelho da prosperidade. Essa heresia infectou a igreja em todo o mundo e criou uma geração de cristãos que são materialistas, mundanos e espiritualmente anêmicos. E isso acontece porque eles não têm o conhecimento da teologia do sofrimento. Eles não estão prontos quando o sofrimento vem, quando perdem um ente querido. Mesmo sendo um servo de Deus, mesmo sendo uma mulher que ama os caminhos do Senhor, haverá um dia em que cada um de nós será chamado à presença do nosso Deus. É claro que todos nós desejamos aquele grande dia do tocar, do ressoar da trombeta. Quem não aspira a isso? Mas quem disse que isso vai acontecer comigo ou com você? Pode ser que o tocar da trombeta aconteça individualmente a cada um de nós. O mais importante, queridos, é nós estarmos preparados para esse dia. Como ele diz aqui, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Jesus nunca disse, creia em mim e eu te darei uma vida fácil. Sem dúvida, muitos dos crentes em Esmirna pagaram com a própria vida pela sua fé, porque seguiram Jesus em vida. Eles agora o seguem na morte. É nesse contexto, queridos, que se nós voltarmos lá no versículo 8 desse mesmo capítulo, é dito, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. São extremos, Jesus está nos extremos, é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o começo e o fim, a morte e a vida. Jesus é o Senhor dos extremos, porque Ele venceu a morte, a própria morte não pode nos conquistar. Ó morte, onde está a tua vitória? A morte foi tragada quando Cristo ressuscitou, e um dia, a palavra de Deus diz, que todos aqueles que descansaram no Senhor, ouvirão a trombeta, o chamado do Senhor, e iremos ao encontro do Senhor nos ares. Há uma frase de um pastor e teólogo anglicano britânico, de nome John Stott, ele diz, a morte tornou-se um episódio trivial para o povo de Deus. Aquilo que na maioria das vezes amedronta as pessoas, faz as pessoas ficarem aterrorizadas. Para o crente, é apenas um até breve. É apenas uma despedida temporária. É por isso que nós louvamos ao Senhor, nós cantamos quando estamos velando o corpo de um santo que descansou na presença do Senhor. Porque nós estamos dizendo, me aguarde, eu estarei contigo na presença do nosso Deus. Queridos, a morte não é um ponto final, como os filósofos existencialistas pensam. A morte não é a possibilidade de novas reencarnações, como os espíritas apregoam. A morte é a certeza de que um dia estaremos eternamente na presença do nosso Deus, não mais presos a um corpo corruptível, mas um corpo incorruptível. Essa é a segurança que o Senhor tem dado à igreja. Talvez você já tenha ouvido falar de um cristão chamado Policarpo. Os primeiros cristãos da igreja sabiam quem era Policarpo. Ele foi um dos primeiros mártires da fé cristã. Em sua juventude, Policarpo foi um discípulo do apóstolo João. Por muitos anos ele serviu como bispo da igreja de Esmirna. Até que um dia houve uma perseguição brutal contra os cristãos naquela cidade, em 155 depois de Cristo.
Uma multidão exigiu a morte de Policarpo. Os oficiais romanos, diante daquele senhor de idade tão avançada, procuraram de todas as formas salvar a sua vida, oferecendo-lhe repetidas chances de negar a sua fé em Jesus. Ele recusou todas as vezes. Quando lhe foi dada uma última chance de salvar a sua própria vida, ele respondeu em palavras que ecoam através dos séculos. Ele disse: por 86 anos eu servi a Cristo, e Ele não me fez nada de errado. Como então eu posso blasfemar contra o Rei que me salvou? Enquanto os soldados se preparavam para pregá-lo na estaca, onde seria feita a fogueira do seu suplício, ele disse: deixem-me sem os pregos, pois aquele que me concede suportar o fogo, me permitirá permanecer na fogueira, impassível, sem a segurança que vocês desejam que os pregos me tragam. O fogo foi aceso e Policarpo queimou até a morte. Enquanto as chamas consumiam o seu corpo, ouvia-se a sua oração: agradeço-te, ó Senhor, por me teres considerado digno nesse dia e nesta hora, para tomar a cruz de Cristo com muitas testemunhas. Queridos, nós não sabemos o que é o sofrimento pelo qual Policarpo passou. As nossas lutas são em várias áreas, nós já falamos aqui: saúde, economia, emprego, família. Mas uma perseguição brutal como essa, que os primeiros cristãos sofreram, como nossos irmãos em Cristo sofrem em países fechados ao Evangelho, sofrem nos nossos dias, nós não sabemos. Aqueles homens preferiram morrer a abandonar o que Jesus lhes deu. De tais homens e mulheres o mundo não foi digno. E verdadeiramente a segunda morte não pôde feri-los. E eu quero dizer nessa noite, a você que tem se mantido fiel nos caminhos do Senhor, apesar de todas as lutas e provações, apesar de todas as tentações, a segunda morte não te alcançará, porque o Senhor é que está contigo. A morte de separação eterna do Senhor, essa não chegará a ti. Pode ser que a morte física te alcance, porém, o Senhor te preservará eternamente na sua presença. Essa é a segurança da igreja. A própria morte, queridos, não tem poder sobre o crente que permanece fiel. Podemos morrer, e na verdade, se Jesus não voltar a essa data, morreremos todos nós em algum dia. Mas essa não é a questão. A questão é: seremos fiéis, não importa o que aconteça? Seremos fiéis até mesmo quando os nossos colegas de trabalho, de escola, de faculdade, disserem assim: olha, essa coisa de evangelho, de crente, é coisa ultrapassada. Vamos aproveitar o mundo. Como diz o pagodeiro, deixa a vida me levar, a vida leva eu, vai direto para o inferno. Acredito, queridos, que poucos de nós saibamos o que é o sofrimento, como descrito aqui em Apocalipse. Mas cada um de nós tem a sua porção de sofrimento diário. O que o Senhor está dizendo para você e para mim nessa noite é: isso seria suficiente para te afastar dos caminhos de Deus? Essa luta que você está vivendo, essa provação que você está passando, seria suficiente para fazer você abandonar os caminhos de Jesus? O Senhor está te dizendo nessa noite: não tenha medo, seja fiel. O céu, queridos, está esperando por nós. A morte pode vir, mas não pode tirar de nós o que Deus nos deu. O mundo dá riqueza e o mundo a rouba. Somos ricos hoje, podemos ser pobres amanhã. Temos um emprego hoje e amanhã já não termos mais. Estarmos saudáveis e amanhã uma enfermidade nos atacar. Termos uma família feliz e depois vê-la desmoronar. Nossos amigos podem dizer que nos amam e depois desaparecerem. Queridos, tudo isso pode acontecer. Mas eu quero lhe dizer: permaneça forte em meio às provações, porque o melhor está por vir. Nós receberemos a coroa da vida, nós reinaremos eternamente com Jesus. A segunda morte no inferno não pode nos tocar de forma alguma. Que você seja encorajado e fortalecido pelo Espírito Santo, como filho e filha de Deus. Seja fiel, seja fiel. Por maiores que sejam os apelos do mundo, o mesmo autor de Apocalipse, ao escrever a primeira carta, sua primeira carta, ele fala da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Ele fala dos 3 amigos
ou dos 3 inimigos do cristão: carne, mundo e diabo. Precisamos, queridos, estar atentos à voz de Deus. E assim como Deus falou à igreja de Esmirna, Ele está nessa noite falando à igreja de Gileade, José Walter. Seja fiel, uma vida santa na presença de Deus.